Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da carne bovina que começa a despontar no crescimento da necessidade de animais para o abate devido à diminuição de oferta. Você vai ver que a área de pastagens degradadas no Brasil é muito maior do que se imagina, de acordo com dados do MAP Biomas e um trabalho de um grupo de pesquisadores da Partnerships for Forests, conhecida também como F4P. E nós vamos falar do mercado da soja e da indústria do Mato Grosso. E eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar sobre um tema muito interessante. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da carne bovina que começa a despontar no crescimento da necessidade de animais para o abate, devido à diminuição de oferta de boi gordo. A Safras e Mercado, ela informou que foram realizados negócios acima das referências médias em algumas regiões. Os frigoríficos têm comprado gado de forma mais agressiva devido às escalas de abate mais curtas. A oferta de animais prontos para o abate vem diminuindo constantemente e a expectativa é que a oferta seja ainda mais limitada no mês de julho, indicando a continuidade desse movimento. No entanto, a demanda continua sendo um fator limitante, especialmente devido à queda do preço médio da carne bovina no mercado internacional. Os importadores chineses têm trabalhado com preços mais baixos em comparação ao ano passado. E segundo o analista Fernando Henrique Iglesias, no mercado atacadista os preços se mantiveram estáveis no encerramento da semana. A expectativa é que haja um aumento consistente durante a virada do mês, período em que o consumo tende a aumentar. É importante destacar que a carne de frango permanece mais competitiva nesse momento e tem sido a preferência de uma parcela da população de menor renda. E agora nós vamos de comentário. Você vai ver que a área de pastagens degradadas aqui no Brasil é muito maior do que se imagina. Isso foi ventilado agora de acordo com dados do MAP Biomas e um trabalho de um grupo de pesquisadores da Partnerships for Forests, que é conhecida também como F4P. Confira. Olá, tudo bem? No comentário de hoje, nós vamos falar sobre um trabalho de pesquisa que foi desenvolvido por pesquisadores da Partnerships Forests, a P4F, sobre recuperação de áreas degradadas aqui no Brasil. E para promover essa recuperação de toda a área de pasto degradado no Brasil, hoje estimada em 95,5 milhões de hectares, segundo o MAP Biomas, o Brasil precisaria desembolsar via Plano ABC+, a linha de financiamento do Plano Safra, destinada para esse fim, um montante de 382 bilhões de reais. Esse valor é 100 vezes superior ao total ofertado pelo governo federal nos últimos 5 anos e leva em consideração um custo entre 4 e 6 mil reais por hectare nesta recuperação. Essa área degradada de 95,5 milhões de hectares é do tamanho dos estados de Minas Gerais e Bahia juntos. É muita área. O plantio de florestas nativas pode gerar emprego e renda no meio rural, recuperar o solo e regular a água, além de fornecer produtos como madeira, grãos e diminuindo a pressão do desmatamento e da extração das florestas nativas destinadas à conservação e também à preservação. Esses dados apresentados por pesquisadores da Partnerships Forest
P4F, durante a divulgação de um estudo inédito que mapeia iniciativas de pecuária sustentável em desenvolvimento no país, para realizar um diagnóstico da cadeia e propor soluções para os principais desafios do setor nesse sentido, entre eles crédito, comando e controle do desmatamento, rastreabilidade e monitoramento, ganho de escala e mensuração de resultados. Apesar dos ganhos evidentes, a difusão de boas práticas para os pecuaristas ainda é um desafio. É fundamental aprofundar o entendimento do assunto, considerando os diferentes ciclos produtivos e os diferentes perfis de produtores. Cada fazenda é diferente uma da outra. Ainda com características comuns, o pecuarista é composto por um público heterogêneo, que tende a ser avesso ao risco e também às novidades. Essa pesquisa, ao todo, foram contabilizadas 112 iniciativas de pecuária sustentável aqui no Brasil, envolvendo 142 instituições com reflexo direto na produtividade nacional. A taxa de lotação passou de 1,39 animal por hectare para 1,48 animal por hectare, e a produtividade em arrobas por animal ao ano passou de 16,5 para 17,7. A comparação entre a região centro-oeste e a região norte do país, que concentram mais da metade do rebanho nacional, revela que esse avanço tem se dado de forma desigual, segundo apontam os pesquisadores. Enquanto aqui na região centro-oeste, as áreas de pastagens, elas diminuíram, o rebanho aumentou. Já na região norte, registrou aumento no rebanho, junto com o aumento nas áreas de pastagens. Ou seja, enquanto a região centro-oeste vem transformando áreas de pastagens em áreas com outros usos e aumentando o rebanho com ganhos de produtividade, na região norte ocorre o crescimento de lotação de forma extensiva, ou seja, concomitante com a expansão de áreas de pastagens, especialmente sobre a vegetação nativa. É o que aponta esse estudo da P4F. Ainda segundo a avaliação dos pesquisadores, o crescimento desses indicadores se deveu, além das práticas de sustentabilidade, às pressões do mercado por animais cada vez mais jovens, em especial da China, que é o principal cliente internacional aqui do nosso país. Todavia, esse processo ele não é absorvido por todos os ciclos da atividade produtiva da pecuária de corte, sendo os produtores de cria os mais fragilizados e com menor acesso a oportunidades de modernização da produção, pelo menos é o que diagnostica o estudo da Partnerships Forest, que coloca o produtor como elemento central para uma efetiva modernização da pecuária brasileira diante dos desafios ambientais que se colocam para o setor. Agora, é preciso trazer o produtor para o centro da questão, provendo condições para que o mesmo opte pela adoção de boas práticas. A possibilidade de auferir lucros fictícios, a percepção de lucro por parte dos pecuaristas é proveniente da frequente não incorporação de custos de terra e ou mão de obra em suas análises financeiras, o que distorce os resultados reais, torna ainda mais complexa essa mudança de tomada de decisão. Sendo assim, um conjunto de instrumentos e incentivos para a reversão desse processo deve ser adotado. É o que conclui esse estudo. As metas para os próximos anos, elas são animadoras, mas muito audaciosas.
As projeções do agronegócio brasileiro para os próximos 10 anos é a produção de carne bovina cada vez superior ano a ano. Isso só será possível se houver incentivos governamentais e também tecnológicos. O governo brasileiro, por meio do programa ABC, disponibilizou uma linha de financiamento com juros relativamente atrativos, especificamente para os produtores que quiserem recuperar as suas pastagens. A estimativa é de que 15 a 18 milhões de hectares de pastagens degradadas possam ter sido recuperadas já, podendo chegar a um potencial de mitigação de gases de efeito estufa entre 83 a 104 milhões de toneladas de CO2. Atualmente nós temos várias fazendas nas regiões centro-oeste e sudeste aqui do Brasil que fazem uso da integração lavoura-pecuária com excelentes resultados. Propriedades com lotação superior a 2 UAs por hectare, abatendo animais jovens que não passam mais de 1 ano na fazenda após a compra, isto é, compra-se animais no mercado com 10 a 12 meses e esses animais são levados a pasto e abatidos com no máximo 24 meses e peso superior a 500 quilos. A integração lavoura-pecuária, milho com capim, sorgo com capim, ou plantio de soja com capim, ou mesmo a integração soja mais capim mais eucalipto, são práticas comuns em várias fazendas e com resultados financeiros considerados excelentes. Aqui, nós não podemos deixar de falar do melhoramento genético brasileiro, dos cruzamentos entre raças, da sanidade e principalmente da gestão eficiente. Para chegar a esse nível de excelência, é preciso muita ação, atitude e principalmente vontade de fazer. Muita vontade de fazer. Bem, e hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo comentário. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado da soja e da indústria lá no Mato Grosso. E eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar sobre o Brasil, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E por que mais de 30 milhões de pessoas passam fome? E o desperdício contribui para esse estado de coisas? Nós voltamos já, é 1 minuto só. E aí, vamos lá enfrentar esta quinta com muita informação. Jornal do Meio-Dia ao vivo, 15 para o meio-dia, e você vai ver. Corpo de Bombeiros apresenta as ações que serão desenvolvidas durante a temporada de férias, principalmente às margens do Rio Araguaia. Eu, Luciana Finhold, espero contar com a sua audiência. Até lá! Novas oportunidades para quem fez o Enem. Vamos nos unir e reconstruir o país. Pra Uni, aí vou eu. Com minha nota do Enem, eu conquisto a bolsa de estudos no curso que eu sempre quis. A universidade agora é para todos. Fies, aí vou eu. Ter apoio para financiar o curso dos meus sonhos é justiça social. Vá até o acesso único e conheça as suas possibilidades. Ensino superior, aí vamos nós. Seja qual for o seu caminho, estaremos unidos, construindo um Brasil mais justo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio.
você? Você que não votou nem justificou a ausência nas eleições? Sabia que dá para regularizar a sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE, clicar em autoatendimento do eleitor e resolver sua pendência. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. No programa Depois do Almoço tem tudo o que você gosta. Notícias, fofocas dos artistas, dicas importantes, prêmios, entrevistas e muito mais. Programa Depois do Almoço, de segunda a sexta, à 13h. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Eu estou de volta e agora nós vamos falar do mercado da soja e também da indústria lá no Mato Grosso. As indústrias mato-grossenses processaram no mês de maio, só no mês de maio, 1.040.000 toneladas de soja. Esse volume é considerado recorde para o Estado. E entre os fatores para tal resultado está a demanda externa aquecida, principalmente para o farelo de soja. Dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é o IMEA, mostram que, no comparativo com o mês de abril, houve um aumento de quase 5% no volume de soja esmagada no estado. Em abril foram cerca de 990.000 toneladas. Ao se comparar com fevereiro e março, o montante segue superior a 870.000 toneladas e 980.000 toneladas processadas, respectivamente. Outro ponto destacado pelo IMEA para o aquecimento do esmagamento de soja é quanto a demanda externa está aquecida neste momento, principalmente para o farelo de soja, que tem apresentado níveis recordes nas exportações. Desse modo, espera-se que o ritmo do processamento das indústrias lá do Mato Grosso continue aquecido até o final do ano, devido à lacuna deixada pela menor oferta da Argentina. Cenário já observado no escoamento dos subprodutos, em que o Estado tem abastecido países que não compravam há algum tempo ou não tinha relações comerciais como Cuba, Egito, Gana, Costa do Marfim. Em maio, o Mato Grosso exportou quase 4.500.000 toneladas de soja em grão, uma alta de 11% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Já em relação ao escoamento de farelo, foram 858.000 toneladas em maio, 14% a mais em relação ao ano passado. Isso no mês. E óleo de soja, 63.000 toneladas. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar de um tema atualíssimo, tema recorrente, diário, que está acontecendo agora nesse momento. Nós vamos falar do Brasil, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, e também vamos perguntar o seguinte: por que mais de 30 milhões de pessoas estão passando fome? E o desperdício de comida? Só para você ter uma ideia, mais de 40%, 45% do que a gente produz vira lixo. Bom dia, Guido. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo bem. Pois é, mais ou menos isso, né? Antônio, é preocupante. E quando você pergunta por que tanta gente passa fome no Brasil, primeiramente é o desemprego ainda, né? O desemprego assola uma quantidade imensa de brasileiros, milhões
de brasileiros estão desempregados ou no subemprego. Mas aí vem a pergunta, um país que produz tanto alimento e nós temos aí um percentual considerável de brasileiros com uma insegurança alimentar. Esse é um fato irrefutável e não há nenhuma conotação política nisso, e sim dados do próprio IBGE, e a gente se preocupa com isso. Mas o desperdício, Antônio, o desperdício das pessoas que conseguem comprar alimentos, esse número é muito grande. Só para você ter uma ideia, nós já até falamos isso daqui no programa. Por volta aí de 40%, 45%, chega às vezes até 50%, de tudo aquilo que é produzido vira lixo. É um tomate que tem um furinho, que tem um estragadinho, não serve, é uma batata, uma cebola, é tudo desse jeito. Se você fizer uma visita às ceasas aqui do Brasil, você vai ver que a quantidade é absurdamente enorme de alimento que joga fora, alimentos que poderiam ser consumidos numa boa, né, Guido? Exatamente. Sem problema nenhum. Agora, infelizmente, eu acho que tudo isso, Guido, é cultural, é educação, sabe? É princípio, que não tem. Quer dizer, falta na nossa educação esse lado, eu não diria humanitário, mas de relaxar. Não, pega outro. Você vai no supermercado, você vê gente pegando tomate, ele joga para lá, joga para cá, uma laranja. Tá nem aí se vai estragar, se não vai. Eu acho que tudo isso é uma questão educacional, Guido. É educacional e nós vamos olhar assim, nos remete o tempo da senzala, né? A Casa Grande, que tinha bastante alimento, eles não se importavam em desperdiçar por conta de que aquele resto iria para os escravos. E essa cultura que perdurou por quase 400 anos no Brasil, foi o tempo da escravidão, ela perdura até hoje. Então, as pessoas, as famílias abastadas, não se preocupam com o desperdício. Agora, nós estamos assistindo muita gente passando fome. E o pior, esse alimento vai para os lixões, para os aterros controlado e sanitário e vão ali emanar gases do efeito estufa, sendo que nós poderíamos fazer uma série de coisas, já que existe esse desperdício monstruoso, que você mesmo, Antônio, disse que em torno de 50% do alimento do brasileiro vai para o lixo, nós poderíamos pelo menos fazer uma compostagem e para que sirva de adubo para as plantações, seja para os ornamentais, mas nós não poderíamos jogar isso nos lixões. Mas tudo isso, Antônio, é cultural. E quando você diz dos produtos com pequenos defeitos, os hortifrutis, por exemplo, nós teríamos que ter uma política de aproveitamento disso, porque muitos desses hortifrutis, se nós mudarmos o manejo dentro dos centros de distribuição, nós poderemos fazer alimento com o mesmo nível nutricional, simplesmente mudando a técnica de lidar com isso, mas nós não sentimos isso. E outra coisa, isso está precificado. Quem compra um alimento de primeiríssima qualidade está pagando por aquele alimento que foi atirado no lixo, porque o custo de produção vai onerar quem está comprando o produto na prateleira. É igual supermercado. O supermercado ele já embute no valor dos produtos que você compra, que eu compro, que todo mundo aqui compra, ele já embute o desperdício, aquele sujeito que vai lá, pega um saquinho de bolacha e abre e come, né? Pega uma cerveja, pega isso, aquilo, sai bebendo um leite e tal. Tudo isso está embutido no preço, porque a gente sabe que a maioria das pessoas falta essa parte de educação. Então as coisas se tornam mais caras e talvez mais difíceis justamente porque o princípio de preservação de educação parece que não existe na maioria dos seres humanos, né, Guido? Não existe essa educação, principalmente aqui no Brasil. Europa, por exemplo, na Suíça, esse alimento que é em pequena quantidade, esse alimento orgânico no lixo, ele é separado nas residências e vai para as usinas de compostagem.
Então, todo o lixo deixa de ser lixo na Europa, na Suíça, por exemplo, todo ele é recurso. Tá? Tudo que é inservível na residência na Suíça, ele vai para o processamento. Qualquer coisa, bateria, pilha, papelão, tudo o que pensar. E aqui no Brasil, não, nós fazemos literalmente virar lixo, porque misturamos tudo isso e as prefeituras terão o trabalho de transportar aquilo para os aterros e ali ficará anos emanando gases, o gás metano, que é 22 vezes mais poluente do que aquele gás que sai no escapamento do automóvel. Nós temos um exemplo clássico. Esse exemplo é dado pelo Senar. O Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é mantido pelo produtor rural. Percentual de tudo que o produtor vende, uma partezinha dessa vai para o Senar. E o Senar dá cursos, dá aí mais de 150, 170 cursos gratuitos a produtores rurais. Vocês, principalmente o pessoal da cidade, não têm noção, ideia do que se perde num sítio, numa chácara de frutas. Quer dizer, se nós pegássemos essas frutas, manga, laranja, limão é fruta, né, Guido? Sim. É uma fruta. Enfim, e processássemos isso aí, fizéssemos doce, uma série de tipos de comidas diferentes para gerar renda para o dono da fazenda, o Brasil teria aí um mercado violentamente grande, visando inclusive a exportação. Mas, infelizmente, o Senar faz um belo de um trabalho e ele só ensina. Precisaríamos ter uma política governamental voltada para esse tipo de ação, né, Guido? Sim. Os governos terão que se comprometer, isso aí é educacional, as escolas, desde os primeiros anos na escola, a criança terá que aprender a aproveitar os alimentos, a evitar os desperdícios. Mas isso não acontece. E a gente fica assistindo, por um lado, a fome alastrando e os ricos consumindo cada vez mais. E muita gente com excesso de peso, ou por excesso de comida, ou por uma desorganização do alimento. A gente assiste crianças obesas nas periferias das grandes cidades, mas elas são obesas e subnutridas ao mesmo tempo, ingerindo muito amido, muito carboidrato e pouquíssima proteína. E é bom lembrar, o que confere inteligência ao adulto é que, quando criança, ela absorveu, ela se alimentou adequadamente de proteína. Difícil, né, Guido? Um pouco. Guido, mais uma vez, muito obrigado. Esses temas, vamos continuar batendo. Uma hora a coisa acontece. Obrigado, Guido. À disposição. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.